Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando o nosso 16º episódio do Políticas que Transformam, Histórias e Ideias que Movem a Sociedade. E eu estou muito empolgado. Hoje nós vamos entrevistar um cara muito bacana, nota 10. E não sei se vocês sabem, porque eu mesmo fiquei assim, impressionado. O cara tem um baita currículo, além dele ser um grande pré-candidato, já estou falando lá, todo mundo sabe, né? Além dele ser um grande pré-candidato, é um cara que tem um currículo invejável, tem projetos muito interessantes, pré-candidato. Presta atenção, gente. Não existe candidatura, é pré-candidatura. Nós estamos falando aqui com um pré-candidato a deputado distrital, tá? E é isso, é nesse sentido que ele vai falar sobre ideias, sobre entendimentos, sobre problemas da cidade. Eu acho que é isso que vai falar, né? Isso. Carlos Tabanês está aqui com a gente, vai começar a dar entrevista. Muito obrigado por você ter vindo, irmão. Assim, é uma honra receber você aqui. Eu gosto de você de graça. Nós temos um amigo em comum, assim, que eu adoro, né? Que eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um grande irmão. E ele sempre falou de você, sabia? Eu já encontrei com vocês. Você não deve se lembrar, já. Lembra? Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Tabanês, quem é o Tabanês? Conta aí pra mim. Vamos lá. Eu não vou falar bem quem é Tabanês. Eu vou falar o que o Tabanês pretende. Porque é o seguinte, eu sou aquela pessoa que vai mudar a vida do Distrito Federal. Eu sou aquela pessoa que vai trabalhar diferente de tudo que nós temos hoje. Esse vai ser o Tabanês. Tá, mas já que eu falei, já que eu entreguei que você tem um currículo invejável, eu quero dar uma palavrinha sobre Sim. isso, tá? Para as pessoas verem que tipo de pessoa que está se apresentando para fazer isso que ele disse que quer fazer, que é mudar a Brasília, né? A população está cansada do que nós temos hoje. Está cansada. Muito. E, graças a Deus, o que eu quero? Eu quero fazer com que, na época, o voto deles sirva para alguma coisa. Que mude a vida de verdade de cada um deles. Que trabalhe para a comunidade e não para interesse próprio. E para isso, galera, eu vou pegar carona aqui na fala do Tabanês. Para isso, vocês têm que renovar a Câmara Legislativa do DF, renovar o Congresso Nacional, que está deixando muito, muito, muito a desejar. E ele é um cara bom, é sangue bom, e vocês vão ver, nós vamos conversar muito sobre isso. Mas antes eu quero só chamar a atenção, por que eu falei que ele tem um baita currículo. Tabanês é formado em Química pela Universidade Católica e pós-graduado em Política e Estratégia pela Universidade de Brasília. Recebeu seu doutorado em Química dos Explosivos em 2008 pela University Gordon. Em 2023 pela Universidade Saberes Corporativos University. E o título de doutor, é isso que eu estava tentando lembrar, honoris causa em Ciências Humanas. Ciências Humanas. E tem muito mais aqui, tem prêmio e muito mais coisa, né? Bom, a nossa ideia com esse podcast é ele mostrar o trabalho social que ele vem desenvolvendo há muito tempo nas comunidades, os projetos que impactam diretamente a população, experiência, segurança e educação e compromisso com quem mais precisa. Vai ser muito legal. E eu pergunto para você, eu tenho aqui um briefing. Você quer escolher sobre qual projeto você quer falar primeiro? Você pode tocar do jeito que você achar melhor. Então vamos lá. Projeto Visão para Todos. Mas eu quero que você conte, que eu já vi, você está de parabéns, é muito legal. Mas eu quero que você conte o que é o projeto, quem busca atingir, qual é a sua perspectiva, o que é que já teve de resultado. Conta pra gente, está todo mundo querendo saber. O projeto Visão para Todos ele começou praticamente em 2018. E como é que funcionou? Como é que começa o projeto Visão para Todos? Nós começamos como? A gente ia nas comunidades, nas igrejas, ia nas associações, levava toda a equipe e fazia o exame de vista para todo mundo, totalmente gratuito. Então, a gente chegava, por exemplo, no Itapuã, fazia exame de vista para todo mundo. Paranoá, para todo mundo. Sobradinho, Planaltina, Braslândia, o DF todo, eu posso dizer. E aí, esse projeto foi crescendo, só que eu comecei a sentir uma coisa. Eu fazia exame de vista, e aí o que acontecia? A pessoa não tinha o mínimo de condições de comprar o óculos. Porque a gente sabe que um óculos na ótica é muito caro. E aí eu comecei a pensar um pouquinho. E aí eu comecei a fazer parceria com ótica e com laboratório, com os laboratórios. E aí o que aconteceu? A gente começou a melhorar um pouco o projeto. A gente já ia na comunidade e levava a ótica, ela fazia preço de custo. O laboratório fazia preço de custo e por aí diante. Que era um trabalho social mesmo, que a gente falava o óculos a preço social. Então um óculos que, por exemplo, custava R$900, R$1.000, sai a R$150, R$200 no máximo. Que era o valor social mesmo. Que era o mínimo do mínimo. E a gente fez alguns anos assim.
Só que mesmo em alguns lugares, muitas vezes a gente tinha que juntar, fazer uma vaquinha para dar para um, para outro, que nem esse mínimo a pessoa tinha condições de comprar. E aí eu fiz uma adaptação para ir na escola do ensino fundamental. Porque eu conversando com algumas pessoas, o que eu via? Reclamavam que tinha uma evasão escolar, que o filho não aprendia, e muitas vezes achava que não aprendia porque ele era... Teoricamente, ele achava que ele era burro. Não é que ele era burro, ele achava que ele era burro. Mas na realidade não era isso. O que acontecia? Ele não conseguia assimilar o conteúdo. E eu, como professor, como eu dei aula há mais de 10 anos, eu sei que uma das coisas que a gente precisa para aprender, para assimilar, é a visão, a audição. Principalmente para a gente ver, ouvir e começar a assimilar. E tinha criança que na distância minha e sua não conseguia enxergar um quadro negro. Então eu comecei na estrutural, na escola classe, se não me engano, classe 2 da estrutural. Eu fui lá fazer meu piloto, sem ajuda de ninguém, tudo pago por a gente mesmo, com os amigos, juntando, cada um juntava. E nós fizemos lá 540 exames de vista em toda a escola do ensino fundamental 1, de primeira a quinta série. Foi a primeira vez que eu tomei o primeiro, assim, vamos falar, o primeiro ferro. Por que o primeiro ferro? Eu fiz uma expectativa de gastar um valor X. Porque quando eu perguntei para os professores, alguns eles falaram assim, não, 10% está precisando de óculos. Tudo bem, eu fui lá. Chuta quantos por cento precisaram de óculos? 30. 50, metade? Você tá brincando, cara. Entre 60% e 70% das crianças tinham acima de meio grau que precisavam de óculos, de correção visual. E você não se curvou, fez para... E aí eu gastei um valor muito maior que eu estava esperando gastar, mas eu não podia começar um projeto e fazer ele pela metade. E aí nós fizemos o atendimento das 500 e poucas crianças, 300 e pouco, quase 400 crianças que precisavam de óculos. Nós demos o óculos para todas as crianças que necessitavam de correção visual. E o pior, não é óculos vagabundo não, como alguns fazem por aí não. Meu óculos era com filtro azul, com ultravioleta, com as proteções necessárias, tá certo? E aquela armação que você puxava ela assim e ela voltava para não quebrar. Por quê? Por que eu coloquei principalmente um filtro azul? Você sabe por que é o motivo do filtro azul? Não. Você usa muito computador, não é isso? Uso. Teu óculos tem filtro azul? Nem tem ideia, meu irmão. Nem tem, mas se não tiver, tá na hora de colocar. Porque hoje os tablets, os iPhones, a tela de televisão, todas elas emitem um raio azul. E o raio azul enfraquece a visão. Então a gente coloca o quê? O filtro azul para evitar ou demorar que a tua visão fique mais cansada e pior. Por isso que a gente usa o filtro azul. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas agora eu tô pensando aqui, é o tal do Blu-ray, né? Muito bem. Ah, não sabia. Eu só ouvi filtro azul, e não tô sacando que é isso. Agora então entendi. O filtro azul ele faz isso. Então a gente já fez o que tinha de melhor de tecnologia para colocar. E aí nós começamos. Aí eu consegui uma emenda com alguns deputados e consegui fazer pela Secretaria de Cultura o projeto. Beleza, cara. E aí nós conseguimos atender aí não foi mais 500, nós atendemos quase 2.000 crianças em várias escolas do Distrito Federal do Ensino Fundamental 1. Caramba. Aí fizemos o projeto, fizemos uma pressão de conta, tudo perfeito. Ganhamos uma segunda emenda, já no outro ano. Aí o mesmo projeto que eu coloquei na Secretaria de Cultura, adivinha o que aconteceu? O secretário mandou avisar que o projeto não poderia ser executado na Secretaria de Cultura. Ah, então isso aí já é perseguição. O mesmo projeto que ele aprovou e que foi executado certinho, já não podia mais. Não era objeto da cultura. Sim. Mas tudo Isso bem. É politicagem. Aí corremos, conseguimos a secretaria Sejus. Sejus fez um trabalho rápido e conseguiu aproveitar e nós conseguimos atender 2.000 e poucas crianças. Aí passou outro ano. No outro ano, o que aconteceu? Nós conseguimos aumentar para 4.500 crianças na Sejus. Só que sabe o que aconteceu? A secretária boicotou o projeto e falou que não ia rodar o projeto, que não tinha gente suficiente para rodar o projeto. Isso quando? Agora, era para rodar agora 4.500 crianças agora esse ano. E simplesmente a secretária de Justiça, com a equipe dela, mandou o recado no finalzinho, falando, ó, eu não tenho como rodar o projeto de vocês, que eu não tenho pessoa técnica mais suficiente para rodar esse projeto. Eu tenho outros projetos que eu vou rodar outros projetos. Aí rodou conversa de mulheres num lugar. Lógico que todos têm sua importância, mas deixou um projeto dessa magnitude porque ela quis. E na realidade a gente sabe que não foi isso. Sabe por que foi isso? Por que foi? Porque eu porque eu declarei apoio ao Arruda. Sim. Porque eu bati no Banco Master falando que o Banco Master
chamei de cagada master, Sim. a roubalheira que estava sendo feito. E com isso, eles, para querer me sacanear, eles não me sacanearam, eles sacanearam 4.500 crianças do ensino fundamental. Porque, ou seja, que a gente isso é do atendeu. governo da Do governo, Claro. Secretaria de Justiça, pela Secretaria da Criança. Amigo, eu vou falar uma coisa, aproveitar a carona aí para você, para confirmar o que você falou. Eu, na minha caminhada, eu tenho falado muito, tenho discutido muito o seguinte: política, meu irmão, é serviço. Eu fico muito feliz de ouvir você, de ouvir a sua fala e perceber que é isso realmente que é política, é isso que importa, entende? E aí, quando essas pessoas relacionadas a governo, que são, no seu caso dessa secretária, que é para candidato, que é alguma coisa nesse sentido, começa a boicotar, assim, a primeira coisa que eu quero te falar é porque o projeto deu certo. Não, está sendo copiado, esse projeto... Eu ia falar isso. Esse copiado está sendo copiado pelo Brasil todo. São Paulo está sendo copiado. Eu acho que eu vi alguém copiando aqui. Aqui. Não tem gente copiando aqui? Só para você ter ideia. Copiaram o mesmo projeto, copiaram o projeto com atendimento maior, com a quantidade maior, porque eles têm o poder hoje, têm a situação, mas eu fico satisfeito, mesmo o projeto não sendo eu executando, mas como o projeto foi copiado e hoje está sendo executado para mais de 10 mil crianças, você acha que eu não fico contente? Claro. Porque independentemente de quem está fazendo ou não, o que me interessa é que o projeto que eu criei está servindo como padrão para vários outros estados e para o Distrito Federal. Então, se a pessoa copiou, ótimo, ideia boa, trabalho bom, tem que ser copiado. Claro. A gente fica no início meio com ciúme, mas quando você lembra que o teu projeto está sendo expandido para 10 mil crianças, 20 mil crianças, você acha que o que acontece? Eu não posso ter o ponto do ego e falar assim, quem tinha que fazer isso não. Interessa, a política pública é para criança. Não interessa como ela está indo. Se ela está indo pela minha mão ou por outra pessoa que copiou o projeto, mas está executando. Agora, eu estou lá fiscalizando para saber se o projeto está sendo executado com a mesma qualidade do que eu coloquei. Na mesma qualidade que eu estou colocando. Porque muitas pessoas pegam um projeto, veem um projeto assim e querem fazer o projeto para ganhar dinheiro, não para atentar a comunidade. E isso eu estou de olho. Tabanês, eu quero falar ainda um pouquinho sobre isso, que é o seguinte. Eu sinto muito prazer de ver uma pessoa como você, que está numa pré-candidatura, mostrando o que realmente você pretende fazer, porque você já faz hoje. Se você faz hoje, amanhã, se a sua pré-candidatura vier no tempo e na forma da lei se converter em uma candidatura, se eu não for colocado para as pessoas, você for eleito, o que você já faz hoje já mostra quem você é. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, nós estamos num tempo de inovação, nós temos que trocar muita gente, tanto na Câmara Legislativa quanto no Congresso Nacional. E eu sempre falo para as pessoas, olha, faça o seguinte, quando vocês forem escolher as pessoas que vocês querem que assumam as vagas nessas duas casas, e até no governo também, tá? Isso vale para o governo do DF também, vale para o Senado, vale para tudo. Vocês façam um exame prévio a respeito de quem é essa pessoa. Aí você vai ver se essa pessoa realmente ela tem práticas, inclusive na vida dela, se ela tem práticas voltadas para a comunidade, se essa pessoa, por exemplo, presta serviço para a comunidade, se essa pessoa, tem falado isso, se você enxergar que o cara que é pré-candidato precisa da política como um emprego, fujam dele. Eu falo isso, que não é esse o propósito. A política é serviço, o mandato não é do pré-candidato, e amanhã, se ele for eleito, não é dele. Tudo que tem que ser feito, como você acabou de falar, eu te dou meus parabéns, de forma efusiva, você virou e falou assim, tanto faz quem está fazendo, não sou eu, mas está beneficiando 10 mil crianças. Cara, você merece todo o meu elogio. Mas eu quero passar adiante ou você quer acabar com esse? Não falar desse aí. Vamos falar agora, até o nome é bastante sugestivo, Projeto Abrindo Horizontes, projeto voltado para a educação e oportunidades para jovens, importantíssimo. Conta para mim, amigo. Vamos lá. O projeto Abrindo Horizonte, ele já tem mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos, mas nos últimos 2 anos começou a pegar um volume maior. O que é o projeto Abrindo Horizonte? Todo mundo fala o seguinte, Brasília não tem emprego. Mentira. Brasília tem emprego, eu não tenho gente qualificada. Eu não tenho gente preparada para assumir a vaga. Então, eu montei uma plataforma com 340... Hoje tem 340 cursos totalmente online. Você anunciou hoje, cara. Hoje eu anunciei que nós vamos ter no dia 27, se não me engano, lá no Paranoá, mais uma turma. Foi. Coloquei hoje uma nova turma que vai ter. Então, nós temos 340 cursos totalmente online, onde a gente faz uma aulinha só de 40 minutos. Mas 40 minutos você vai dar o curso? Não, 40 minutos não é para dar curso. 40 minutos eu vou lá, ensino
aquela pessoa a se comportar numa entrevista de trabalho, como ela deve fazer o currículo dela, como ela deve se vestir, tá certo? Toda essa primeira parte. Depois eu ensino eles a utilizar a plataforma de treinamento. E depois eu dou uma senha para o curso ficar totalmente gratuito. Então, depois que ela pegou a senha, ela se cadastra. Depois que ela se cadastra, ela faz o curso, ela faz a prova lá no própria plataforma. Se ela tirar a nota acima de 70%, ela mesma emite um certificado que já vem com um QR Codezinho, tá? Para mostrar a veracidade. E também, tá certo? Ela pode imprimir já o certificado dela. E são cursos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação como cursos livres. Desses 340 cursos, eu tenho cursos que parece brincadeira, mas são cursos de porteiro, recepção de evento, auxiliar administrativo, almoxarife, garçom, frentista, cuidador de idoso, auxiliar de farmácia, são vários, eu não consigo lembrar. Tem também na parte do empreendedorismo, tem na parte da inteligência artificial, tem na parte também de manicure, tem na parte de fabricação de bolo caseiro, para ele poder empreender e começar a ganhar o seu próprio dinheiro. Cara, e esse curso está rodando o DF todo. E como é que funciona? Eu não preciso de sala de aula, não preciso de nada. A comunidade quer, por exemplo, lá no Paraná. O Paraná arrumou uma garagem, a gente botou 40 pessoas lá, a gente dá essa aula, eu levo data show, levo tudo, monto aquela mini aula, explico tudo, falo certinho, entrego a senha, depois ele vai para casa e ele faz todos os cursos. E uma vantagem, a gente faz um grupo no WhatsApp, ele terminou um curso, ele quer fazer outro curso, ele não precisa assistir aquela aula de 40 minutos, porque ele já sabe o que foi colocado. Ele só me apresenta o certificado e eu dou uma senha nova para ele fazer um novo curso. Então, se ele quiser fazer 340 cursos, ele vai fazer 340 cursos. E eu falo para todo mundo, o curso é muito importante na hora que você vai fazer a apresentação do seu currículo para uma empresa. Claro. Tá certo? E eu não estou falando nada diferente. Por quê? Diferente de alguns, falam, mas não fazem. Se você pegar meu currículo aí, você vai ver quantas páginas tem de currículo. Quantos cursos de especialização eu tenho? Quantos cursos eu já fiz de várias coisas para me qualificar? Porque quanto mais qualificado, mais chance você tem de entrar no mercado de trabalho. Pois é, eu costumo falar muito, amigo, que falta o projeto, uma coisa muito mais simples, o seu é muito mais abrangente, que é o projeto do primeiro emprego. Porque é muito comum as pessoas, os jovens, buscarem um emprego, um primeiro emprego, e o que as pessoas perguntam, qual a sua experiência? Agora, qual a sua experiência? O Estado não dá um primeiro emprego, o Estado não dá esses cursos. Há sim, iniciativas isoladas. Mas eu volto a falar, eu estou achando que eu vou ter que dar um parabéns para você em cada um desses projetos, mas eu volto a falar como é fundamental isso que você está fazendo. Você está abrindo a cabeça, e não é só para jovens, não, né? Não, a gente tem participante do projeto. Você tem pessoas de 16 anos até quase 60. Eu fui professor de química há muito tempo. Eu lembro, eu vou dar um exemplo que eu falo que idade não é empecilho de estudar. Eu, há 1900, acho que foi 1900, eu não vou falar a minha idade, mas 1900 e alguma coisa. Tem uns 40 antes de 2000, anos. Tem uns 40 anos. Tem mais de 50. Antes de 2000, eu dei aula no supletivo. Você sabe o que é o supletivo? Hoje é o EJA, né? Sim. Para embaixatriz da Angola na época. Embaixatriz da Angola estava terminando o segundo grau. Lá no compacto da L2 Sul. Eu dei aula para ela. 65 anos. Ela está terminando o segundo grau. Me lembro do compacto. Então, se a pessoa com 65 anos, embaixatriz, você com 65 anos, embaixatriz, ela precisava estudar? Lógico que não. Mas ela estava estudando porque ela sabe da importância disso, até por questões pessoais, até por questões do ego mesmo. Você fala, não, eu tenho segundo grau, eu tenho terceiro grau, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um doutorado. Então isso influencia muito, até na relação social das pessoas. Itabanês, você é um exemplo vivo da realização do conceito de uma frase, o conhecimento liberta. Sim. Entendeu? E eu vou dizer, só quero fazer um esclarecimento, porque o Itabanês falou embaixatriz. A embaixatriz é a mulher do embaixador. Sim. A embaixadora é como um embaixador, é a titular da missão diplomática. Só chamando a atenção para isso. E é muito interessante, né? Ela... Uma embaixatriz, a mulher do embaixador, está cuidando da sua cultura, está cuidando do seu aperfeiçoamento. Mas eu volto a falar aqui para você, amigo, esse programa, esse projeto seu, que eu costumo dizer que não é mais projeto, porque você já implementou, né? Já. Isso aqui é excelente, excepcional. E eu faço uma pergunta, você, do mesmo jeito que eu vou perguntar agora, eu vou perguntar em relação ao projeto anterior, o projeto Visão para Todos. Você já teve a curiosidade
de mandar fazer uma pesquisa de campo para ver quantas pessoas você, enfim, beneficiou com esses projetos? Por exemplo, esse aqui. Mas não estou querendo saber só quantas pessoas fizeram o curso. Eu tenho curiosidade de saber quantas pessoas te deram retorno no sentido de que elas conseguiram emprego, conseguiram funções, conseguiram se desenvolver por causa desses seus cursos. É só entrar na... Agora não dá para entrar porque, infelizmente, eu fui atacado por um hacker e meu Instagram o antigo Tabanês DF, ele está sob júdice. Eu consegui ganhar agora e o Meta tem 10 dias para me devolver. Caso contrário, começa as multas diárias. Mas era só entrar lá e ver os depoimentos das pessoas que já participaram. Você está com a nova página? Agora eu estou com o novo Instagram, que é o @tabanesoficial. Agora eu vou ficar com 2. Quando a outra voltar, eu vou continuar com os 2. Mas esses testemunhos você não tem no novo, tá lá no antigo. Tá no antigo que... sim, porque a pessoa que vai lá, né, que faz a referência. E a gente faz uns vídeos, coloca. Amigo, parabéns, viu? Parabéns por esse projeto também. Vamos lá para um outro que não é projeto, é ação. Advogado mais perto de você. É outro projeto. É outro projeto. E que projeto é esse? O que acontece? A gente sabe muito bem que a assessoria jurídica não é igual para todo mundo. Claro. Então, tem lugares que têm acesso mais fácil e tem lugares que têm dificuldade no acesso. Então, nós montamos uma equipe, uma banca de advogados, tá certo? Que voluntariamente a gente marca uma vez ao mês e vai numa cidade, num lugar com menos poder aquisitivo e faz a consultoria totalmente gratuita para a população. São quantos advogados? São 4. 4. É. Qualquer assunto. Qualquer assunto. Mas geralmente aposentadoria, trabalho. De aposentadoria até o filho da traficante que está preso lá e que não tem a visita, a gente tenta ajudar. É mesmo, rapaz. E você, mas isso aí, agora repete porque me falhou. Vocês fazem no final de semana, como é que é? No sábado ou no domingo. Sábado ou domingo. Você já contou quantos atendimentos foram feitos num sábado ou num domingo? Em média é de 5 a 15. Tá, mas aí a minha pergunta é a seguinte, porque eu sou advogado. Eu sei. Isso é uma consultoria que o advogado que está lá trabalhando para você, ele fala o que é para fazer ou ele também peticiona? O que ele faz? O que dá para fazer sem entrar nas questões da OAB é feito. Ah, sim, eu sei o que você está falando. É porque a OAB ela tem algumas restrições, então a gente faz até onde o limite de dar. E em alguns casos, quando a gente vê que é um caso muito sério, como já teve caso de cirurgia, aí a gente já faz a petiçãozinha para mandar para a Defensoria Pública já para agilizar. É porque muitas vezes, na verdade, esse tipo de matéria aí já tem, tudo copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas é muito bacana. Agora, quer ver orientação? Tá. Eu vou fazer uma pergunta que está aqui, uma pergunta sugerida. E por que é tão importante levar... você já até falou que não é o mesmo... uma prestação de serviço jurídico é de um jeito em um lugar, de outro jeito em outro lugar. Mas por que você tocou o seu coração de fazer isso? Você viu alguma coisa específica? Sempre foi demandado nas suas andanças, que eu sei que você anda muito pela cidade, divulgando coisas, fazendo coisas, ajudando as pessoas. Por que você montou uma consultoria jurídica gratuita? O que acontece? Eu rodo o DF todo. Sim, eu sei. Então, todo dia eu estou em um lugar outro. Todo dia tem uma pessoa me pedindo para tentar ajudar nos exames, em UTI, e o cara não paga pensão para a mulher, a outra está apanhando do marido e não sabe o que fazer. Então, como a demanda é muito grande, o que eu fiz? Opa, se é grande é porque está tendo o quê? Uma defasagem de atendimento. Isso. E eu faço parte de um projeto, você conhece a Quarta do Cidadão da Defensoria Pública do Distrito Federal. Já ouvi falar. Toda a segunda quarta do mês, se não me engano, a Defensoria Pública vai ali perto do ovo lá da biblioteca, monta aquela estrutura para fazer identidade, Defensoria Pública e tal. E a gente participa, nós somos parceiro da Defensoria Pública com o projeto Visão para Todos, nos exames de vista. A gente já faz lá junto. E aí eu vi isso, a ideia, lembra que eu te falei, a ideia boa tem que se copiar? Sim. Eu simplesmente peguei e falei, vamos fazer onde também não atende. Porque o que eu falo sobre o governo e as ONGs, os institutos? O governo é como se fosse uma caçamba. Sabe aquela jamanta? Sei. Ela vai nas principais. Naquelas vielas da rua, ela não consegue entrar. É onde eu consigo entrar e várias ONGs conseguem entrar. Exatamente. E eu vou dizer, o trabalho desses institutos, dessas ONGs, que são as ONGs que o Tabanês falou, são imprescindíveis, porque o Estado não é só por falta de recursos, porque recurso tem, na minha visão, e tem de sobra.
é por falta de vontade política. E ele acabou de dar um exemplo, esse exemplo da Sejus, é o Visão para Todos, né? Visão para Todos. Estava tudo pronto para atender quantas mil 4.500 crianças. 4.500 crianças, ele já tinha feito, não é? Já tinha feito, já estava aprovado o primeiro que nós já fizemos, Primeiro tudo que você certinho. já fez. O segundo não tinha nenhum empecilho. Não fizeram porque não quiseram. Então vamos botar uma polêmicazinha de leve. Por que você acha concretamente que se fizeram uma vez não quiseram fazer a segunda? Concretamente, pode falar do jeito Simples. A Marcela Passamani hoje é candidata a deputada distrital. E segundo, porque eu não apoio a vagabundagem do governo ibanês. Sim. E hoje eu apoio o Ibanês, eu não apoio o Ibanês, eu apoio o Arruda. Sim. E acho que para o Distrito Federal melhor hoje o Arruda dá de 10-0 no Ibanês e de qualquer outra pessoa. Sim. Então é por isso que você entende. Entendo, não, foi por isso que aconteceu isso. Então, perfeito, é isso mesmo. Eu queria que você falasse o que você sabe e que Entendeu? você acredita e o que você entende que é porque aqui tem que falar mesmo. Sim, é a vergonha do governo que não cuida da população, só dos interesses pessoais. Por isso, hoje nós temos uma Câmara Legislativa, tá certo? Que apoia a compra de um banco falido e agora aprovou a venda dos nossos imóveis para pagar a irresponsabilidade de cada um daqueles deputados. É verdade. Isso é verdade. Verdade verdadeira, e tá isso aí todo dia no jornal escrito e no jornal isso das redes sociais. Eu não sei como é que fala, mídia, né? Nas mídias sociais. Né? As mídias alternativas. Mídias alternativas, Vamos lá, nós estamos nos aproximando de um momento que é muito importante para quem é muito importante, para quem quer se dedicar à política, que são as crianças, né? Sim. E eu sei que você faz muito mais pelas crianças do que este primeiro projeto sobre o qual eu quero que você fale, que é sobre a ação de Páscoa que você faz. O que acontece? Você sabe que muitas crianças, por exemplo, você tem filho? Tem, mas já está muito grande. Mas né? você lembra quando ele é um pouco menor? Claro, claro. Quando chegava na Páscoa, a primeira coisa que ele queria era o quê? O ovo de Páscoa. Até hoje eu quero meu ovo de Páscoa, quanto mais uma criança. Você Eu concorda? não quero negar não, mas é verdade, eu também quero. Então o que acontece? E tem muitas crianças que não têm oportunidade de ter nenhuma balinha nem um chocolate. E aí eu achei uma fábrica e fiz o ovo de Páscoa do Tabanês. Pô, que bacana, Um cara. ovozinho de Páscoa, número 6, de chocolate. Um chocolate gostoso, porque antes de dar para qualquer um, independentemente de quem seja, eu provo para ver se é bom. Porque se eu não quero coisa ruim, eu não quero coisa ruim para os outros também. Claro, isso é a Então regra. eu provo o chocolate lá, vi que é gostoso. E o ano passado eu fiz 2.000 ovos de Páscoa. E aí eu fui nas comunidades mais carentes e com 2 coelhinhos, eu comei 2 coelhinhas e fomos lá dar para essa comunidade, para essas crianças dessas regiões. Tá, eu tô vendo aqui que além da distribuição de chocolate, você realiza atividades para criança e momentos de confraternização. O que mais que você faz nessas ações? Nessa a gente leva os coelhinhos para ajudar a distribuir. Leva o palhaço Chameguinho para brincar com as O crianças. Chameguinho é nosso parceiro, inclusive. O Chameguinho é um dos palhaços que trabalham comigo no projeto Visão para Todos. Que legal, pô. O Chameguinho é um cara bom demais, né? Gosto muito dele. Humano. E aí o que acontece? A gente faz esse trabalho. Isso na Páscoa, tá certo? No Natal, a gente faz o Papai Noel. Eu ia falar. Não, Que é ligado à criança. Tá. Então vamos lá, vai lá. A gente faz o Papai Noel, que todo ano a gente faz um Papai Noel, leva brinquedo em várias comunidades. E como que é que eu consigo esse brinquedo? Eu não consigo bancar tudo. É quase assim, é um saco sem fundo. Sim. Eu tenho os parceiros, os amigos, que quando estão chegando próximo dessa época, eles trazem para mim doações e a gente vai juntando, aí junta tudo e aí a gente escolhe. Por exemplo, nós fizemos no ano passado Itapuã, Sobradinho 2, Estrutural e também fizemos lá no Sol Nascente, na Vila Madureira, que é um lugar muito simples. E aí nós fizemos lá, levamos fui de Papai Noel, fizemos aquela bagunça toda. Papai Noel era você? Papai Noel sou eu. Aí já fui também. Aí a gente brinca lá, já tem vários anos que a gente faz isso. Já é divertido, já espera. A gente vai ali, tem a promoção lá da... como que é? Rap. Como que é o nome? Ciatoy. Da Ciatoy a gente vai lá, junta aí eu já sempre separo durante o ano um trocado, vou juntando, aí quando chega na época lá, aí eu tapo brinquedo. Aí eu saio com os carrinhos cheios de brinquedo. Que beleza. Itabanera, eu vou te contar um negócio engraçado, vou aproveitar para fazer uma piada, mas você não se chateia comigo. Não, pode ser? Pode. O que eu acho que é engraçado é o seguinte, eu fui para Papai Noel 2 vezes, para uma galera que era cabeleireiro, não sei o quê, né? E aquela roupa, eu comprei uma roupa bem vagabunda. Cara, aquilo é um forno, né? Aquela roupa é um forno. Agora, eu já emagreci só fazendo isso. Agora,
eu vou falar uma coisa que é pior, mas que eu acho que o Tabanês aí que é piada. Eu acho que ele não vive essa situação. A barba de nylon, aqui lá faz o calor danado, mas pior do que fazer o calor danado, eu tô falando por que ele não vive isso, que ele prende no cabelo, né? Eles prendem aqui no meu cabelo a barba, meu irmão, e a molecada gosta. Aí eu tô brincando com você, aí no seu não prende, né? O meu não prende. O prende nas orelhas por trás do adesivo. Aí pega. Cara, o meu prende no cabelo, viu? Eu já falei disso, Vitor. E a molecada é o seguinte, aí eu aprendi, na primeira vez que eu fui Papai Noel, eu fui com a calça do Papai Noel e de cueca. Aí a molecada tirou e eu ficava parecendo de cueca, entendeu? Aí da outra vez, eu já botei um short embaixo, né? Mas é muito... Eu já não caí nessa, eu já fui de short, já fui de cabelo por baixo, eu já sabia como que funciona. Mas, cara, o pior é essa... Porque principalmente a crescer mais nova, olha assim, fala, não é Papai Noel, hein? Eu já não tive esse problema. Por que não? As crianças, pelo contrário, todas elas acharam que eu era Papai Noel de verdade. Eu tenho foto de gente de 70 anos de idade abraçando e chorando porque o Papai Noel estava entrando na casa dela com um presente para ela. Na verdade, até penso que eu sou Papai Noel por causa da barriga, né? Mas a questão não é essa. A questão é que eu tô falando é o seguinte, a molecada gosta, mas tem uns que são espírito de porco. A molecada é braba. Você nunca viu na internet, tem uma postagem que é muito engraçado, aquelas festas que vem um super-herói? Sim, sim. Aí tem uma festa que é o seguinte, o Hulk entra e a fantasia é muito pesada, ou sei lá o quê, aí ele tropeça e cai no chão, e a molecada cai em cima, batendo no Hulk, né? A molecada gosta dessa brincadeira. Eu vou falar, eu dei sorte nesses 4 anos. 4 para 5 anos. Nunca tive um falando que não era Papai Noel ou querendo fazer isso. Eu tive o contrário, 3 ou 4 abraçando e eu não conseguia nem respirar direito, porque eu abraçava e aquele calor, aquela coisa, eu tento puxar o ar aqui um pouquinho. E tu compra aquela roupa bem? Eu já tenho a roupa, não, eu já comprei uma roupa legal. Mas ela não é daquela que sua muito, não? Sua muito. Não tem jeito, não. Naquele calor, naquele sol, não tem como, não. A gente vai na rua com o pessoal. E então... quantos brinquedos você consegue com essa Esse último agora foi 1.200 brinquedos. E só uma curiosidade, desses 1.200, os seus amigos dão quanto? Aí varia muito. Mas chega a 1.000 brinquedos? Não. Chega a 300, 400 brinquedos. Mas muitos ajudam com dinheiro. Então, quando a gente chega, a gente vê. Mas eu vou te dar uma dica boa para quando você, se amanhã virar candidato e depois virar deputado, já que você gosta de fazer isso, acredite que você não vai mudar, porque isso é da sua natureza. Eu já faço independentemente. Mas eu vou te dar uma dica. Eu era funcionário do Tribunal Superior Eleitoral e o STJ fazia um Natal muito bacana, né? Como é um ambiente de autoridade, às vezes o presidente, às vezes um ministro mais dedicado, pedia para a Receita Federal, cara. Aí vem aqueles brinquedos apreendidos, mas tem 2.000 brinquedos. Agora que a gente tem uma ONG, é mais fácil. Mas a Receita Federal também só doa para quem eles acham interessante doar. Não é para qualquer instituição que eles doam. Tá? Mas eu estou falando, se você amanhã vier a ser deputado, talvez... Como deputado, não, eles não vão doar. Eles doam lá porque quem está pedindo é o Supremo Tribunal que está pedindo. STJ. O STJ está pedindo. O TSE está pedindo. Aí é tranquilo. Mas o presidente da Câmara já tinha pedido e não dão, não? A Câmara pedindo, sim. Mas você pode encabeçar. Sim, a gente vai encabeçar. E outra coisa, eu não precisei até hoje de apoio de ninguém, sabe? Sim. Para fazer isso. Não é agora que eu vou ficar me sujeitando, pedindo esmola para um para o outro. A gente junta os amigos que gostam do trabalho e a gente vai continuar fazendo. Mas se eu já passo sem mandato, com mandato a gente vai fazer mais forte ainda. Deixa eu falar uma coisa. Eu costumo falar assim, as pessoas boas e que estão concorrendo ainda como pré-candidato, amanhã vai virar candidato, geralmente são pessoas como você, por exemplo, como eu. Eu confesso para você, em menor escala, até porque você já está nessa praia há mais tempo, né? Eu faço, mas eu faço muito, mas com a possibilidade que eu tenho, né? Você faz, tem muito apoio, muita ajuda. As pessoas que fazem isso, elas têm isso aí, na minha visão, elas têm essa personalidade, elas gostam de fazer isso. É importante, eu sempre falo assim, olha, o cara, se amanhã é pré-candidato, não estou falando de mim não, ele vira candidato e depois ele é eleito, ele pode fazer muito mais com o mandato. Sim, sem dúvida. Entendeu? Por exemplo, essa questão das emendas parlamentares, né? Hoje, eu vou falar para você, eu sou um crítico de como os atuais que estão ocupando mandatos, eles gastam essas emendas parlamentares. Quando chega esse período eleitoral, principalmente, eu falo isso abertamente. Eles usam as emendas parlamentares para comprar a consciência dos eleitores. Eles usam essas emendas parlamentares, na prática, para comprar voto. Sim. Entende? Então, o que acontece? Agora, você que faz, estou falando hipoteticamente, sim, você que faz isso do seu próprio bolso, com a ajuda de voluntários, amigos voluntários, amanhã, eu sempre falo isso com muito cuidado com a legislação, amanhã, se a sua pré-candidatura
virar uma candidatura nos termos e na forma da lei e no tempo da lei, e você tiver o nome colocado para sufrágio, né, das pessoas e for eleito, você vai poder fazer muito mais, cara. Sem dúvida. Entendeu? Muito É uma mais. estrutura totalmente diferente. Exatamente. Muitas portas se abrem mais. Se tinha gente que ia ajudar, muita gente mais vai ajudar. Vai ajudar, exatamente. E a gente fala o seguinte, que discurso, ele até convence, mas exemplo arrasta. Exatamente. E isso começou em casa. Minha mãe, dona Isa, ela já faz há 50 anos, sabe o quê? O quê? Toda quinta-feira ela vai no Lar dos Velhinhos com pão de queijo e que beleza, cara. Suco, diet, essas coisas. Tem 50 anos que ela faz isso. Ela é viva, sua mãe? Que beleza. Tem 50 anos que ela faz isso. Então você vai vendo. Tem 50 anos que você vê o pessoal indo lá em casa pegar a cesta básica, em casa que eu falo da minha mãe. Sim, sim. Tem 50 anos que ela faz bingo beneficente para ajudar tal lugar. Então são 50 anos fazendo esse tipo de trabalho. Então, tem uma hora que quando você vê, você está fazendo sem ver que está fazendo. Entendeu? Eu tive, a minha avó materna morava no Rio de Janeiro, e ela era daquelas católica, apostólica, romana, muito fervorosa e tal. E ela era sempre ligada a uma creche, não, a um convento. Que ela era bem fervorosa, né? Muito católica. E ela passou anos e anos e anos, talvez 50 anos da vida dela, fazendo casaquinho e sapatinho de crochê. É impressionante o tanto que isso ajuda. E eu vou falar uma coisa para você, eu fico muito feliz. O Estado falha muito em muitas coisas. E muitas vezes falha porque quer. Por causa da falta de vontade política, sem dizer das ilegalidades, das ilicitudes, dos desvios de corrupção. O Estado falha muito com a população. E você sabe disso, que há muitas pessoas com essa mentalidade sua. Entende? E nós precisamos dessas pessoas. Eu vou dizer uma coisa, a carência, a precariedade é muito grande por aí. Você sabe disso. Você roda em todos os lugares e você vê. E aí quando eu falo isso para você, eu acompanhei o seu trabalho de Visão para Todos na internet, né? E eu vi aquela molecadinha, você tirava foto do meio da molecadinha, tudo com um óculosinho na cara, né? E eu sei isso que você falou, que isso aí atrapalha o processo educacional da criança. Então, meu irmão, vou falar, mais pessoas têm que fazer isso, têm que ter essa boa vontade. Sim. E eu entendo que você está no caminho certo, irmão. É isso aí. Você falou das crianças, mas tem um dos projetos aqui que você não falou, que é o Dia das Crianças. Você falou do Natal e falou do outro, né? Que é o Dia das Crianças é a mesma coisa. Eu imagino igual o Natal, igual a Páscoa, o que a gente faz? A gente escolhe umas 2 ou 3 cidades, junta o pessoal de novo e cada cidade a gente faz uma brincadeira com as crianças. Então a gente leva cama elástica, pula-pula, cama elástica, pula-pula é a mesma coisa. Cama elástica, leva o brinquedo aqueles brinquedinhos que inflável, consegue os brinquedos, faz pipoca, algodão doce. E aí é um pé de guerra, porque eu brigo com eles também, porque eu gosto de algodão doce. Então, de vez em quando, eu entro lá e pego o algodão doce, tomo dele, sai correndo. Aí vem atrás, o outro pega lá e vai fazendo. E assim a gente vai brincando. Rapaz, eu tenho fraco por Maria Mole. Também. Putz, Maria Mole é aquele docinho que é vermelho. Eu sei qual é o vermelho. Com meio esbranquiçado. Parece uma geleia, uma gelatina. Cara, que também tem. Bom demais, bom demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho aqui muita coisa. Nós estamos quanto tempo, Vitor? Tá tranquilo ainda, né? 45. Tá. Tabanês, eu tenho umas perguntas que depois eu vou fazer para você, mas ainda eu quero trabalhar, porque aqueles projetos, gente, são muitas coisas que ele faz. E ele tem muitos apontamentos sobre muitos temas da sociedade. Tem muitos apontamentos. E aqui eu quero chamar a atenção que nós não estamos falando de proposta, porque aqui não tem um candidato, aqui tem um aspirante a candidato, que na verdade, no termo da lei, ele é pré-candidato. Mas ele é um cara, e a lei autoriza que ele faça isso, que ele discute os problemas da sociedade, ele manifesta a opinião dele, ele é uma pessoa muito aberta, muito franca, e fala coisas com muita certeza, com muita veracidade, e que são muito a propósito. E eu tenho aqui, meu amigo, várias coisas aqui, e eu queria que você falasse sobre as suas ideias, o que seria adequado para os políticos que hoje estão aí fazerem pela educação, especialmente pelos professores. Você acha que os professores estão bem remunerados? Você acha que as escolas estão bem dotadas de equipamentos? Os equipamentos que eu falo assim, as salas de aula são de boa qualidade, os prédios são de boa qualidade, a alimentação das escolas é de boa qualidade.
O que você tem a respeito? E eu não tô, aqui não é proposta, Sim. nós não estamos discutindo. Vamos lá. Eu quero saber suas ideias. Então, vamos lá. Hoje, qual o maior problema do Distrito Federal? Não é nem a educação ainda. A gente começa com o problema da saúde. Exato. Então, vamos começar na saúde e vai descendo, que eu Então, acho que toca é mais o barco. tranquilo. Me dá suas impressões sobre tudo isso. O que eu vejo na saúde hoje? Hoje falta na saúde uma coisa chamada fiscalização. Sabe por quê? Porque eu rodo também nos hospitais. Muitas vezes eu invento uma dor de barriga e vou lá para a fila para ver se eu sou atendido ou não. Já teve lugares que eu fui atendido rápido, atendimento perfeito, e teve lugares que eu nem fiquei para ser atendido, que não ia ter chance nenhuma. Estaria esperando até hoje. Agora, os lugares que eu fui atendido rápido, sabe o que aconteceu? Todos os médicos estavam trabalhando, todos os enfermeiros estavam trabalhando, todos os técnicos estavam trabalhando. E os lugares que eu fui, que não estava, eu nem fiquei esperando, mas eu fui lá e pedi a relação de trabalhadores, tinham 4 na escala e 1 trabalhando. O que falta na saúde não é dinheiro. É um pouco mais de gestão e principalmente fiscalização. Porque onde a coisa anda frouxa, o que acontece? Desagrega. Você tem um escritório de advocacia. Se você não cobra os advogados que trabalham contigo, os prazos, se você não cobra a produtividade, o que acontece? A coisa degringola. Degringola. Eles perdem prazo, você se lasca, por em diante, não é isso? Exato. Aí eu lhe faço uma pergunta. Por que não tem fiscalização na entrada e saída dos médicos? Por que você não vai atrás dos atestados? Porque você pode ver que são sempre os mesmos médicos que estão de atestado médico. Eu fiz um documento à Secretaria de Saúde e ao como que é o nome? O IGES. Pedindo de novembro a janeiro todos os atestados médicos. Eu estou brigando há 1 ano na justiça, agora que eu ganhei na justiça, que o cara me mande quantos atestados cada um teve e o que foi. E toda hora eles vão enrolando, então até hoje não entregaram. E você vai ver que são os mesmos médicos. Você, quando vai entrar hoje, você entra no órgão público, o que você faz? Você se identifica. Dedão. Ou então registro, né? O registro é a cara. Fotografia. Hoje a maioria está com a facial e o polegar. Sim. Por que na saúde não tem isso para os médicos? Eu acho que não tem vontade política, né? Não tem vontade não, que vão ver o que está acontecendo. E outra coisa, quanto mais a saúde pública estiver ruim, quem ganha? Eu sei quem perde, a população. Não, quem perde não precisa falar. Isso. Está na cara de todo mundo. Quem perde é a população. Mas quem ganha? Quando você não é atendido na pública, você se vira, você vai no particular. E aí, muitas vezes, você vê que no particular está o atendimento. Então, será que não tem um interesse por trás de tudo para que sucateie a saúde para o particular se dar bem? Eu acredito que possa ser isso mesmo. Mas isso é a lógica que a gente está vendo. Exatamente. E quando a coisa fica aberta, isso acontece. E aí, como pré-candidato, ou como cidadão de bem, ou como ex-deputado, você sabe que hoje eu não tenho a autonomia de fazer um projeto de lei. Mas eu tenho autonomia de sugerir. Então, eu mandei para o governador, para o IGES, para várias secretarias, vários tipos de projeto. Que são sugestões de projeto para eles colocarem à frente. E um que eu coloquei, que eu mandei para o secretário de saúde, para o IGES e para o governador. Está parado lá. Aí um prefeito lá de São Paulo pegou e falou que vai colocar e já está trabalhando para colocar. Sabe o que é? Você hoje, quando você é atendido na secretaria, no posto de saúde, no hospital, você recebe uma receita. Você pega a receita, vai no postinho para pegar o medicamento. Sim. O medicamento não tem. E aí o que acontece? Ou você vai em outro posto lá, em outro lugar, pegar outra fila danada, ou simplesmente tem que esperar chegar o medicamento. O medicamento é comprado como? É um processo licitatório que muitas vezes demora 6, 7 meses, até 1 ano. Verdade. E aí eu faço pergunta, você está com pneumonia, precisa de uma amoxicilina. Não dá para esperar. Você pode esperar? Não. Não. Eu fiz um projeto o seguinte, que o GDF, a Secretaria de Saúde, credencie dentro do Distrito Federal 1000 farmácias. Sim. E essas farmácias seriam credenciadas junto à secretaria, tá certo? Quando a pessoa pegasse a receita, chegasse lá no posto, não tivesse com medicamento, ele pegasse essa receita e fosse numa farmácia credenciada, fizesse o seu dedão lá para não ter o problema de fraude, e esse medicamento seria entregue para a população e essa farmácia mandaria, pelo preço do SUS, o GDF pagar. Isso ia acabar com o problema de falta de medicamento. Hoje, quem toma insulina no Distrito Federal não tem insulina em lugar nenhum.
E tem família que não tem o dinheiro para comprar uma insulina. Ele gasta quase R$ 300 por mês disso. Tem gente que não, R$ 300 é o almoço dele durante o mês todo, o ano todo. Não, exagerei o ano todo, pessoal. O mês todo. Então, é um projeto simples de fazer. Ele é muito parecido com a farmácia popular, que hoje é um projeto federal para os medicamentos de alto custo. Sim. Não faz porque não quer. Pois é, eu quero só esclarecer uma coisa aqui, que o Tabanês, ele falou assim, eu fiz um projeto, fiz assim, assim. Sugestão de projeto. Isso, mas olha só, como cidadão. Como cidadão ele pode, ele está inclusive sendo um cidadão participativo, que está colaborando com o Estado, né, que está chamando atenção para as mazelas do Estado, e com boa intenção ele está colocando isso para as autoridades, que são as autoridades competentes, né? Por isso que eu falo para você, amigo, aí eu entro naquele ponto que eu te falei. Você faz isso no exercício da sua cidadania, no exercício da sua cidadania, de uma forma plena, e você merece as nossas considerações elogiosas, mas é por isso que eu falo, amanhã, se você, eu sempre toco nessa tecla, no tempo e na forma da lei, você converter a sua pré-candidatura em candidatura, seu nome estiver lá na urna eletrônica, você for eleito, você vai poder fazer muito mais. Eu vou te contar uma experiência que eu passei lá em Sol Nascente. Eu estava participando de um evento num instituto lá de reabilitação conhecido, e lá estavam uma candidata a deputado distrital e estava um senador. Eu não sei se ele vai vir candidato a governador, a senador, sei lá. Acho que senador não, porque a disputa está acirrada. E ele fala, eram senhoras idosas, né? Sobre fiscalização. E eu estava lá participando também, porque eu não sei se você sabe, que eu também sou pré-candidato a deputado federal. Eu estava lá assistindo, né, participando do café da manhã com aquelas moças, com aquelas senhoras. E ele, então, na hora de um discurso lá que ele estava fazendo, ele falou: olha, eu dei uma emenda de 123 ou 120 milhões de reais para construir aqui, eu não entendi se era na Ceilândia ou no próprio Sol Nascente, um hospital de câncer. Aí as senhorinhas, aquela festa toda assim. Aí ele completou: há 7 anos atrás. Aí eu parei. Eu falei, não, isso tem alguma coisa errada aí, né? E eu fiquei chateado já, porque eu sou mineiro, sou desconfiado, né? Já falei, pô, ele tá falando isso numa véspera, período pré-eleitoral, né? Porque isso foi no final do ano passado. E eu questionei ele: senador, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Há 7 anos, e o senhor não fiscalizou a chegada desse dinheiro? Porque fiscalizar, eu vou até falar sobre isso com você, fiscalizar é uma das funções mais importantes do parlamentar. Ele é um parlamentar do Congresso Nacional do Senado Federal. E ele ficou lá explicando, deu uma explicação e tal, e depois eu falei baixinho para ele, podia ter falado alto, falei assim: olha, amigo, é como se não tivesse feito. Você quer um exemplo pior? Fala que deu 130 milhões, mas não apareceu, então não deu, pô. Então vamos lá. Vamos. Você pega um projeto, uma emenda, para fazer uma corrida de kart. Certo. Você dá um valor alto lá. E aí o cara que vai, a ONG vai fazer, pega aquilo ali e cobra, tá certo? O aluguel dos 45 dias de kart, o que equivale a pagar quase 50 karts. Cadê a fiscalização que não teve desse cara? Que eu tô dando uma emenda, eu quero saber como o dinheiro está sendo utilizado. Eu vou lá olhar para ver se a ONG não está fazendo falcatrua. Porque, vamos ser sinceros, ele alugou os karts, tá certo? Por 45 dias. Só que o valor do aluguel dos 45 dá para comprar 50 karts de última geração melhores. Se não me engano, foi 50 ou mais karts. E aí eu lhe faço uma pergunta: ele não está sendo conivente com isso? Isso menos, né, amigo? Hã? Conivente é só uma coisa, Sim. um lado da moeda. Tem mais lados aí, né? Eu tô falando que está sendo conivente. Está sendo conivente. Pelo bem. Ou omisso ou negligente com o dinheiro que ele está dando da população para fazer esse tipo de trabalho. Conivente, omisso, negligente, você está sendo generoso. Porque às vezes o que está rolando aí é uma propina feia correndo solto. Mas como eu não tenho como provar, Nem eu. Então Nem eu vou deixar só essa parte. Nós estamos aqui teorizando. Estamos teorizando. E não, você nem falou nome nem nada, né? Mas assim, eu sentado com um grande cara das artes marciais, do jiu-jitsu, um grande campeão, e ele estava me explicando sobre esses negócios das emendas da Secretaria de Esporte. E ele disse o seguinte, que um determinado cara, que é um líder do jiu-jitsu aqui em Brasília, eu estou falando de determinado cara, porque eu não sei mesmo o nome do cara, tá? Ele recebeu uma emenda, não sei se é de 750 mil ou de 1 milhão, para realizar um determinado torneio, que ele, esse cara que estava falando comigo, que é
ex-campeão, heptacampeão mundial de jiu-jitsu e que conhece, porque ele trabalha, está até montando uma federação agora, ele falou que com 70 pau fazia esse evento. E que é, inclusive, um outro exemplo que ele deu, uma emenda de 3 milhões e meio para um negócio de nível nacional e tal, aí o cara lá que participa ganha 5 mil, cara, de prêmio. Um negócio que usou 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão. O campeão, o grande campeão, ganha 5 mil. Não estou falando que é esse valor, entendeu? Mas ele me mostrou isso. Isso está errado. Eu não vou nem entrar em detalhe, eu poderia entrar, mas não vou entrar, porque aqui o entrevistado é você, sobre os problemas que me relatam na Secretaria de Esportes. Não vou nem falar os problemas que me relatam. Você sabe, só pela sua expressão. Mas nós temos mais assuntos, quer dizer, a não sei o que você queira falar, nós temos assuntos mais importantes. Você disse, eu falei de educação, você falou que ia começar pela saúde. Agora vamos para um pouquinho. Então vamos lá, vamos continuar. Eu fiz também uma sugestão de projeto para o Detran. Que entra um pouquinho na saúde. Você sabe que hoje os estoques de sangue do Distrito Federal estão lá embaixo? Não. O estoque de sangue do banco do Hemocentro estão lá embaixo. Tanto que eles ficam pedindo várias vezes para o pessoal doar. Na verdade é uma gangorra, né? Tá toda hora tem muito, toda hora tem pouco. Nesse momento tá normalmente sempre tem pouco. Principalmente no final de ano e início de ano tem pouco. Eu ouvi falar. E aí eu dei uma sugestão de projeto para o Detran. Você sabe, você conhece bem a legislação de trânsito. Sim. Você sabe que a legislação, quando você leva uma multa leve, você pode transformar a multa leve em advertência. Você sabe disso? Eu já li sobre isso. Uma multa por ano leve, você pode transformar ela em advertência. Certo. E eu fiz a seguinte sugestão. Todo condutor que tomasse uma multa leve e doasse sangue ou medula, poderia ser convertida a multa em advertência. Uma multa ao ano, se ele tomasse uma multa, ele poderia ir lá doar o sangue e converter a multa para advertência. Certo. Você acredita que o Detran daqui falou que não pode fazer isso não, porque seria compra de sangue, isso não é compra? É mesmo? Ele baseou em quê para falar isso? Ele fez um parecer do tamanho do monstro, aí eu repliquei, ele recorreu do parecer que ele fez lá, falando que não teria como fazer. Não é que não teria como fazer. Como veio de mim a ideia e não veio do deputado, que é o dono do Detran, e do governo atual, eles deram uma desculpa para não fazer. Porque legalmente eu posso transformar uma multa grave, uma multa leve, em advertência. E tirar até os pontos da carteira. Então, é uma moeda para lá e uma moeda para cá. Você concorda? Se a pessoa doou o sangue ou a medula, ele está fazendo um trabalho comunitário de utilidade pública. De maior importância. De maior importância, que não, de repente a gente não teria hoje o problema de pessoas que estão pedindo sangue e não tem sangue lá para doar. A gente resolveria esse problema. Só com uma boa vontade. Quantas pessoas trocariam essa multa leve por uma advertência? Em contrapartida, faria uma doação de sangue. Ele não está vendendo o sangue dele. Ele está fazendo uma ação humanitária. Porque hoje a necessidade de sangue é muito grande. Só quem sabe da necessidade da falta de sangue é quem está com um parente lá numa UTI, numa cirurgia, precisando da bolsa de sangue e não tem o sangue lá para ele receber. Esse sabe. E a gente poderia resolver uma parte do problema dos estoques de sangue. E aí? Mas não, deram uma desculpa. Amigo, vamos para a escola agora. Na verdade, eu queria falar sobre valorização de professores e profissionais de educação. Vamos lá. Como eu te falei, eu fui professor tanto da rede pública como da rede privada. E aí eu lhe faço uma pergunta. Por que o professor da rede pública e que também dá uma aula na rede particular não é a mesma aula? Eu tinha professores que trabalhavam comigo numa escola X, rede pública, e trabalhavam no Leonardo da Vinci. Na Leonardo da Vinci eles davam aula show. E na rede pública eles davam aula merda. Essa é a pergunta básica. Por quê? E você obteve a resposta já na sua experiência? Hã? Você tem a resposta? Um dos motivos continua. Na escola pública, se ele der uma aula merda, vai continuar uma aula merda. Na escola particular, se ele der uma aula merda, ele é demitido. Esse é o primeiro passo. Sim, a avaliação. A avaliação e a cobrança e a fiscalização. Voltamos tudo à mesma estaca. Esse é o primeiro passo. Segundo, nós temos também um outro problema. Hoje, o pai
ele acha que o professor tem que fazer a função dele de educar. O pai esquece que quem dá educação é o pai. O professor está lá para passar um conhecimento, o professor está lá para passar um conteúdo. É muito importante. E muito mais. Aí eu lhe faço uma pergunta simples. Você vê um pai indo lá na escola do Guará bater num professor porque o professor mandou a garota guardar o celular. Você acha que essa garota tem limite em casa? Ela faz o que ela quer. Na minha época, com meu pai, era o seguinte. As poucas vezes que a gente saía para um bar, ou para um bar que eu falo um restaurante, sentava eu, sentava meu irmão. Fulano, isso, já dava o que a gente ia comer, já ia lá, a gente comia tranquilo. Hoje ele já notou como que é? O pai vai lá e fala aqui, não quero, e é isso, e aquela coisa toda, e faz aquele tumulto todo. Meu pai, quando eu estava no local, só do meu pai olhar para minha cara, eu sabia se eu podia fazer ou não podia fazer. Hoje o pai só falta esgoelar e o filho caga e anda para o pai. Sabe por quê? Porque hoje o pai, a nossa sociedade, ele faz o seguinte, ele não quer dar limite para o nosso adolescente. Uma criança que cresce sem limite, ela vira, a chance de virar um marginal é muito grande. Verdade. É muito grande. Então, o pai hoje está esquecendo que quem tem que educar seu filho é ele. O professor está lá para simplesmente fazer o quê? Passar um conteúdo e preparar ele para o dia a dia na sociedade. É o mundo, né? Então, o que acontece? Se o pai não controla seu filho a hora que ele tem que dormir, não controla a hora que ele tem que acordar, não faz os limites, esse horário ele tem que estudar, esse horário ele pode se divertir, esse horário ele tem que fazer isso. Aí essa criança, ela tá livre, solta e acha que é a dona do mundo. Quando chega na sala de aula, aí, o professor fala assim, cadê o dever? Larga o celular. Faz isso. Ele quer se revoltar contra ele, contra o professor. E muitas vezes vai para a violência contra o professor. E o professor ainda, além de tudo, não tem respaldo hoje, nem da direção das escolas e nem da justiça. Porque hoje a justiça, a lei está para super proteger. Quando você super protege, você faz o quê? Você gera um monstro. É o que nós temos hoje na sociedade. O jovem fazendo o que quer, porque sabe que a lei ampara ele fazer. E vocês já viram, vocês que estão aqui conosco aqui no estúdio, e você já viu também umas postagens que de vez em quando aparecem da revolta da criança quando a mãe ou o pai toma o celular? Sim. Rapaz, aquilo é estarrecedor. A criança fica é um ato de violência, de rebeldia, porque tirou o celular, devolve, e grita, e berra, e soca, e pega a mãe e chacoalha. É um negócio isso aí que você está falando. Hoje, eu tenho hoje 50 e poucos anos. Garotão, mas 50 e poucos anos. Se eu responder minha mãe racha no pau. Sério, não tem isso não. Meu pai e minha mãe sempre falaram o seguinte, filho não tem idade. É verdade, é a mesma idade do início, é a idade que... filho não tem idade. Então, a mesma coisa. Se a comunidade, se a sociedade começar a entender que o pai tem que educar e dar limites desde pequeno, você muda tudo. Porque se você, desde pequeno, você mostra para o jovem, tanto para o homem, para a mulher, o papel do homem, o papel da mulher, um dos papéis do homem da proteger, da família, ele não vai crescer querendo bater em mulher. Sim. Não adianta você fazer uma lei protegendo a mulher se em casa ele não aprendeu isso. Sabe por quê? A lei da Maria da Penha é muito boa. Pós-violência. Sim. Mas não vai impedir a violência. Vai fazer com que o culpado da violência seja punido. Mas se você trabalhar na família e começar a ensinar desde pequeno esse tipo de comportamento, você não vai precisar utilizar a Maria da Penha. Porque você já veio esses valores sendo desde pequeno. São valores. E é isso que a gente tem que mudar na sociedade. São valores. E é isso que a gente tem que fazer diferente. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Amigo, vamos lá, uma outra coisa. Eu quero falar sobre comida na mesa. E aí, comida na mesa é prioridade? Como é que é isso? Olha só, você consegue pensar sem comer? Você consegue trabalhar sem comer fraco? Rapaz, inclusive agora eu tô com fome. Porque... Eu também tô, mas eu tô tentando emagrecer, mas eu vou emagrecer. Mas vamos lá. Quantos anos nós temos restaurante comunitário? Quantos anos nós temos restaurante comunitário em Brasília? Há quantos anos nós temos? Eu sei que já tem um tempo, mas há quantos anos? Mais 10 anos, será? Muito mais 10 anos. Quem começou o restaurante comunitário aqui? Não, Roriz, quem começou não foi nem o Roriz. O Roriz trouxe para Brasília. Isso começou em São Paulo. Mas aqui em Brasília, foi o Roriz. Tá, então vamos lá. Então, mais de 10 anos, restaurante comunitário. Aí, nenhum deputado nunca pensou que quem come de segunda a segunda.
E o restaurante comunitário foi mais de 10 anos de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo você não tem fome, não. O Rodrigo já tem 20 anos, tem um restaurante comunitário tem mais de 20 anos. Aí eu lhe faço uma pergunta. Quem tem fome de segunda a sexta ou de segunda a segunda? Segunda a segunda, né, irmão? E aí, em 2022, eu faço um documento, você me lembra que as sugestões? Ao governador Ibanez, mostrando uma exposição de motivos, questionando por que o restaurante comunitário só abre de segunda a sexta-feira e não de segunda a segunda, e pedindo para o governador que o restaurante comunitário se abra de segunda a segunda. E nesse ponto, ele atendeu, e hoje o restaurante comunitário, grande parte do restaurante comunitário, abre de segunda a segunda, foi feito a partir de um pedido e de uma exposição de motivos. Feito por você como Foi feito cidadão. por mim, como cidadão, como ex-deputado distrital na época. Ah, sim, uma grande iniciativa sua, amigo. Sim. E aí, depois de muita briga, hoje, graças a Deus, posso falar assim com muito orgulho. Hoje o restaurante comunitário abre de segunda a segunda a pedido meu. E hoje eu sei que muitas famílias que não tinham o que comer no sábado e domingo têm onde almoçar, jantar e tomar café da manhã. Muito bom, cara, muito bom. Pessoal, eu estou caminhando para o final, mas você ainda vai falar, mas eu quero chamar a atenção daquilo que eu sempre falo em postagens, falo nos podcasts de política, que nós temos esse podcast Política Transforma, nós temos um outro, mas agora nós estamos nesse aqui. Eu sempre falo, vocês têm todas as chances, ou melhor, você tem toda a chance, toda a possibilidade de transformar a sua vida, a vida da cidade, a vida da sua comunidade agora, no próximo mês de outubro. Nós vamos ter eleição. Não cometam o erro de que 400 mil pessoas, quase arredondadamente, né, que não votaram na eleição passada. Sabia disso, Tabanei? Sabia. 394, 395 não votaram. E eu digo para você, se você acha que está tudo indo muito bem, que a candidata do atual governador é ótima, se aquele senador X é bom, o deputado é bom tal, vai votar do mesmo jeito, que você tem que manter essa turma aí, né? Que você acha que tá boa, tem que manter a turma no poder. Sim. Agora, se vocês, que são a maioria, pelo menos eu tenho ouvido muito isso por aí, se vocês acham que a coisa tá ruim, aí, meus amigos, vão votar. Agora, é o que eu sempre falo, votem com consciência, votem nos melhores. Uma dica que eu dou várias, mas uma primeira que eu dou é sobre renovação. Porque o que acontece, Tabanês, é como eu costumo falar. Se você vai votar num cara que está lá 3 mandatos e não faz nada, se você vota, dá a chance dele ter um 4º mandato, qual é a tendência dele fazer nada de novo? Toda, né? Toda. Agora, se você pega um cara que está numa caminhada inovadora, é um cara que, por exemplo, até o nosso amigo aqui que estamos entrevistando, que é um cara que tem uma história de práticas de ações sociais, de trazer benefícios para a sociedade, é um cara que tem uma história, você tem chance muito concreta dele fazer melhor. Entende? Você tem que ver isso, analisa o histórico da pessoa. A internet hoje aí dá 1000 oportunidades para você ver o que a pessoa faz. Cuidado com as fake news, né? Porque tem muito lobo aí em pele de cordeiro, né? E saibam separar o joio do trigo. Mas é muito importante que vocês agora exerçam plenamente a cidadania, fazendo uso de uma arma poderosa que vocês têm na mão, que chama-se voto. Façam isso e escolham os melhores. Ouçam o que esses caras, procurem saber o que esse cara tem feito. E hoje eu estou muito feliz, antes de dar a palavra final, porque eu estou realizando o objetivo desse podcast, que é mostrar, primeiro, que há políticas que movem a sociedade, que transformam a sociedade, e há pessoas que fazem isso, mesmo não sendo políticos profissionais, ou seja, mesmo não sendo eleito. São pessoas que fazem muitas coisas, e eu acredito que as pessoas que estão vindo aqui, eles hoje puderam conhecer um pouco mais do Tabanês, vendo o que ele faz, e vocês têm uma boa possibilidade aí para outubro. Como eu costumo falar, pense nisso. É importante. Amigo, você quer falar uma palavra de despedir? Uma pergunta. Vamos lá. Diga para o público aí, você como cidadão, né, do Distrito Federal, o que você tem como sonho para a sociedade do Distrito Federal? Maravilha. Boa pergunta. Mas antes eu posso falar uma coisa? Pode. Você soube que eu fiquei como deputado por 18 dias corridos. Soube. E aí eu faço uma pergunta para você. 18 dias dá para fazer alguma coisa? Olha, eu acho... Corrido. Corrido, não dá não, acho que não. Só se você for mágico. Você fez magia? Então eu vou te falar o que aconteceu em 18 dias. Eu tive a oportunidade de assumir a Câmara por 18 dias como deputado. Sim.
Muitos falaram que eles abriram essa oportunidade para eu entrar e me queimar. Ou entrar e enterrar a vida política. Sim. Mais 18 dias eu fiz 48 projetos de lei. 22 indicações ao governador. 7 madrugadas nos hospitais. Isso foi em 18 dias. Imagina se eu tivesse 4 anos na Câmara. Então preste atenção, nós estamos falando aqui com um pré-candidato. Ele falou de uma história que aconteceu na vida dele, né? Em 2022. Foi muito profícua essa passagem dele por 18 dias. Fez milagre esse homem aqui. Fez milagre, ele fez milagre. Esse cara fez milagre. Me desculpa que eu fui chamado a atenção, fui ver o que era. Agora, ele hoje é pré-candidato. Amanhã, se por tempo e na forma da lei se converter em candidatura, converter essa pré-candidatura em candidatura e o nome dele for para a urna, pensem, avaliem. Eu não estou aqui dizendo com todo respeito, Abanês, porque esse é um podcast em que eu trago pessoas que falam como elas são, o que elas pensam, o que elas fazem, entendeu? Eu fiquei muito satisfeito de ouvir tudo que você ouviu, tudo que você falou, me desculpa, né? Eu fiquei muito satisfeito. E foi muito importante, porque essa sua fala hoje, ela realizou o propósito desse podcast. Mas você ainda se lembra da pergunta do Não, Vitor? repete aí, Vitor. Para a Você, sociedade. como cidadão do Distrito Federal, qual é o seu sonho para a sociedade do Distrito Federal? Olha só, eu como cidadão do Distrito Federal, sabe o que eu quero? Eu quero mudar a realidade do que nós temos hoje. Eu quero mudar o que a gente vê. Uma política vagabunda, picareta, de interesse somente de quem está lá na Câmara e não interesse do Distrito Federal. Eu quero simplesmente mudar o Distrito Federal para quê? Como eu posso dizer, a população do Distrito Federal tem orgulho de ter elegido, ter colocado uma pessoa que vai simplesmente defender os interesses de cada um de vocês aí em casa. Eu quero melhorar a vida de cada um de vocês que estão me assistindo agora. E eu pego carona para dizer que esse é o objetivo da política, é servir. Esse é o objetivo que tem que ser perseguido por todas as pessoas que, passadas as eleições, se tornam parlamentares, governadores, se tornam prefeitos, que ascendam a cargos políticos, né? Esse é o objetivo, gente, atender as demandas da sociedade. Esse é o caminho que tem que ser seguido e vocês têm que fazer boas escolhas para colocarem no poder, para exercer os mandatos, as pessoas mais preparadas. E outra coisa, eu não apareço de 4 em 4 anos. Eu me divirto em cada dia, cada reunião que eu faço, cada pessoa que eu ouço, é uma diversão, é um modo de eu pensar um projeto novo para sugerir. Então, hoje eu posso falar que eu nunca ouvi nem falar assim, você só aparece aqui de 4 em 4 anos. Porque todo santo dia eu estou na rua, conversando com uma pessoa, ouvindo, pegando sugestão, pensando no problema dela, como resolver e como gerar uma ideia para melhorar o Distrito Federal. Isso. Pessoal, ele agora vai despedir de vocês, e aí depois eu vou também me despedir e quero fazer uma referência, por favor. Pessoal, É nessa aqui, né, Vitor? Isso, Nessa aqui do meio. por nessa favor. aqui? É. Pessoal, queria agradecer a todos, obrigado e até a próxima. Agora sou eu. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso querido amigo Tabanês, que veio aqui, falou muitas coisas importantes, mostrou a pessoa que ele é, mostrou a personalidade dele, é um cara que faz muito bem as pessoas. O nome dele, acredito que no tempo certo poderá ser convertido, hoje ele é um pré-candidato para um candidato, e poderá ser submetido ao sufrágio de vocês. Se acontecer tudo isso, vocês hoje tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais dele, mas continuem acompanhando para ver se isso que você tem feito, não estou dizendo que não é, tá? Só estou dizendo assim, né? Continuem acompanhando para ver se ele é essa pessoa que ele mostrou aqui. Eu já acompanho ele há algum tempo e eu digo para vocês, ele começou essa fala aqui sobre o projeto Visão para Todos. Eu já vi muitas coisas acontecerem nesse projeto, capitaneado por ele. Ele me trouxe até uma novidade, dizendo que, quer dizer, eu sabia já que ele foi copiado, mas dizendo de uma maneira mais detalhada que isso aconteceu. Gente, nosso podcast hoje realizou o seu propósito, falar de políticas que transformam, e a política que é feita por um cidadão que mostra que é um cidadão de bem, que é um cidadão que é preocupado com a sociedade. Esse é o nosso objetivo aqui, viu, Tabanês? Você está de parabéns aí por tudo que você falou, e a sociedade só tem a agradecer, e eu quero aproveitar e agradecer por todos que estiveram por aqui. Quero convidá-los, não amanhã,
Normalmente, nosso podcast Histórias que Transformam é na terça-feira, mas amanhã, por conta, a pessoa sabe que eu sou advogado, por conta de um julgamento muito importante, eu não vou poder comparecer a esse podcast, mas nós já temos uma convidada muito especial, que eu não sei se está nos assistindo aqui, que virá quarta-feira, às 19 horas, né, Vitor? Não é isso? E todas as segundas, para quem acompanha a gente desde o início, era quarta. Mas a gente mudou. Todas as segundas nós teremos uma pessoa que traz informações sobre a vida dela. Para quê? São informações sobre a vida, o que ela faz e que ajuda as pessoas, que transforma as pessoas, que transforma a vida das pessoas. E nós temos que pensar sempre nisso. Nós temos que ver uma sociedade cada vez mais realizada, temos que ver as pessoas com a vida mais digna. Só tenho a agradecer a audiência de vocês e o pessoal que veio aqui por causa do Tabanês, valeu demais, tá bom? Agradeço muito vocês pela audiência e todos vocês fiquem com Deus. Mais uma vez, meu amor, muito obrigado, tá? Você foi 10, valeu. Obrigado. Tamo junto aí. Até quarta-feira com o nosso podcast Histórias que Transformam e segunda que vem, mais uma vez, Por Isso que Transforma.